Tá bom. Ok. Bom, gente, então boa noite a todos, né? Já fazia um tempinho que a gente não estava aqui às segundas, às 20 horas, né, da noite, mas trazemos, como sempre, um abraço muito fraterno da Casa Co-Irmã Eurípides Barçanufo, que agora, no dia 1º de novembro, estará comemorando mais um ano de fundação da casa. Serão 53 anos de trabalho, mas com uma característica, uma grande efeméride, porque nesse 1º de novembro, que é o ano, ou dia, perdão, que nós comemoramos o desencarne de Eurípides, fará 100 anos do desencarne do nosso querido professor. Então, como todo ano, nós reservamos uma semana de festa, de seminários, de palestras sobre o nosso professor. E no dia 11 de novembro, um domingo, estaremos fazendo o nosso seminário de fechamento das atividades festivas da nossa casa, com o dia inteiro falando, estudando Eurípides Barçanufo. A casa está convidada. Quem não puder ficar o dia todo, pode ficar de manhã, à tarde. O almoço está incluído, entrada franca, que agora tem que falar isso, né? Tem que falar isso agora, porque não está fácil não. Ser espírita agora tem que ter uma graninha separada. O último congresso aí foi quase 350 pratas. Ai, gente, mas é assim, né? A gente vai levando. Mas é isso e outras coisas, né, que a gente vai vendo e tal, a gente vai deixando para lá. É importante a gente exemplificar, né? A função do espírita cristão, que nós somos, é divulgar a doutrina com a nossa postura, gente. Coisa também que muitos deixaram nessas últimas semanas, né? Agora está na hora de catar lá os caquinhos, né? Espíritas, né, gente? É isso aí. Outro problema que a gente enfrentou bem recente, né? Mas como diz Emmanuel, somos crianças espirituais, né? E eu espero que o movimento espírita tenha aprendido muito com essas experiências aí. Eu espero mesmo, pessoal, porque, como costumo dizer aqui na casa e nas outras que a gente frequenta, para quem acha que o obsessor é ignorante, é burro, eu peço para ter muito cuidado com eles. E nós temos que ser mais espertos e mais inteligentes do que eles. E foi o que a gente não fez nesses últimos meses, nessas últimas semanas. Mas eu espero que o movimento espírita, não estou nem falando outras coisas, espero que o movimento espírita tenha aprendido e que não repita coisas que nós vimos nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, que são verdadeiros instrumentos dos obsessores de hoje. Por culpa nossa, né? Por culpa nossa. Então, eu desejo isso profundamente, que a gente tenha aprendido as lições como crianças espirituais que nós somos, né? Temos muito que evoluir, muito que aprender, muito que tropeçar, muito que chorar. Às vezes o choro não é necessário, né? O choro e o ranger de dente, como está lá no Evangelho, não é tão necessário assim, mas é a nossa opção, é a nossa opção. Aliás, pelas péssimas opções que fizemos do nosso livre-arbítrio, é por isso que nós estamos aqui, exatamente nesse momento de conflito, nesse momento até de ódio entre irmãos. É o planeta certinho para nos receber. Espíritos como nós, que ainda somos egoístas, vaidosos, orgulhosos, vingativos, é o planeta certinho para receber a gente.
Não sei quantas encarnações vocês tiveram, ou quantas ainda terão, para que saia desse planeta, né? Que ainda é de provas e expiações. Se Deus quiser, ainda estaremos aqui no momento de regeneração. Mas para isso, temos que melhorar a nossa postura, o nosso hálito mental, como diz André Luiz, as vibrações do nosso pensamento, porque a postura do espírito espírita cristão, como Kardec deseja, não é só nos nossos atos ou palavras, mas também nos nossos pensamentos, principalmente isso, porque sem você perceber, pelo teu pensamento ou hálito mental, que se refere a André Luiz, a gente atrai os espíritos que têm o mesmo prazer que a gente tem, aquilo que nos apetece, a eles também. Então a gente vai atraindo como um grande imã, uma grande força magnética, entidades que se comprazem conosco. E aí, quando a gente vê, o erro já foi cometido, a mágoa para o companheiro, para um trabalhador, para o irmão, para um colega de trabalho, já foi. Saiu pela boca, aí não dá mais para pegar. E pelo pensamento, é como se fossem dardos venenosos, fluídicos, que vão entrando no perispírito dos nossos irmãos, envenenando, deixando com mais ódio, com mais raiva das nossas atitudes. E aí aquela bola de neve vai crescendo, 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 aí chega um ponto que, quando estoura, a gente começa, então, a praguejar contra Deus, dizendo: mas o senhor não está vendo? Não está vendo o meu sofrimento? Como se você fosse a única criatura que sofre na Terra. Somos crianças espirituais. E a lição de hoje é o último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21. O último capítulo do Evangelho de João, quando Jesus aparece aos discípulos pela terceira vez, no momento que eles estavam pescando e não estavam conseguindo pegar nada. Então eu prefiro ler na íntegra, pouquinha coisa aqui, são apenas 14 versículos. Eu prefiro ler para a gente entender a importância dessa mensagem. Aliás, tudo que Jesus falava, fazia, nas parábolas, mais de 30 parábolas, né? Tudo, o Sermão do Monte, que, se você quiser resumir toda a doutrina de Jesus, está lá no Sermão da Montanha. Tudo que Jesus fazia era uma simbologia nas suas palavras, nas suas histórias, nas suas atitudes, nos seus gestos, nas suas mentalizações. Era tudo uma simbologia profunda que somente com a chegada da doutrina espírita é que conseguimos compreender um pouco mais, levantando o véu da verdade, aquelas, vamos dizer assim, palavras básicas de amor, de carinho, de fraternidade, que estavam acobertadas por aquelas histórias, ou pelos seus gestos, ou pelas suas palavras, em relação a determinados fatos, acontecimentos, situações. Todas as situações que a gente lê no Novo Testamento, desde a chegada de Jesus, convidando os pescadores a não pescar mais peixes, mas a pescar homens, e até a sua crucificação, e depois dela, né? Porque nós vamos ver aqui um caso que Jesus aparece depois de crucificado, que eles chamavam de ressurreição. Jesus aparecendo para eles na beira do lago Genezaré, convidando-os a pescar, mas de maneira mais vigilante. Então, a gente vai compreender, graças a essa doutrina maravilhosa, muitas coisas que durante séculos ficaram adormecidas. E até hoje, a gente não vai entender tudo. Até hoje, pessoal, se a gente colocar uma luz ou uma lente de aumento
em tudo aquilo que Jesus fala para a gente, ainda vai precisar de muitos e muitos séculos, estudando, pesquisando, analisando. E a doutrina espírita nos ajuda nisso, convidando a nós espíritas cristãos a estudar o Evangelho sob a luz do Espiritismo, sob a luz da verdade. Porque tudo que a gente fala hoje numa casa espírita, Jesus falava há 2000 anos com aqueles seus companheiros, com as pessoas que andavam nas ruas, com os 500 da Galileia, que foram pessoas que Jesus preparou para que depois do seu desencarne saísse pelo mundo afora, divulgando o seu Evangelho. Todos eles, inclusive nós, que estávamos lá, ouviu ele falar, mas não entendia nada, ou fingia que não entendia, porque ele incomodava. Aliás, ele incomoda até hoje. Incomoda até hoje. E ele só pedia uma coisinha: reforma íntima. Não pedia nada demais. Reforma íntima. Mudar o seu pensamento, aquele homem velho que te persegue com suas manias, vícios, e que você pode se desvincular dele. Não é fácil. Por isso que eu perguntei, quantas encarnações vocês tiveram? Não tenho a mínima ideia. Encarnações para tentar mudar essa forma de pensar, de agir. O homem velho que nos persegue, né? Reforma íntima. Era só isso que ele pedia. E é só isso que a casa espírita pede da gente. Ou melhor, a doutrina espírita pede da gente. Porque ninguém vem aqui em busca de milagres. Aliás, as pessoas que leem essa parte do Evangelho de João ao pé da letra vão pensar que Jesus fez milagres. Milagre vai de encontro à lei de Deus. Não pode existir milagres. O milagre viola a lei maior, a lei suprema, imutável da lei divina. Então como é que Jesus conseguiu fazer isso que a gente vai ler daqui a pouco? Jesus, segundo o Livro dos Espíritos, questão 625, é isso? Qual o espírito de maior hierarquia espiritual que esteve conosco aqui? É a menor resposta do Livro dos Espíritos, Jesus. O melhor exemplo, o espírito de mais alta hierarquia que nós recebemos aqui. E para fazer uma propaganda da nossa casa, do mentor, do patrono da nossa casa, eu vou lembrar o Chico, na introdução do livro da Corina Novelino, o melhor livro biográfico de Eurípides Barçanufo, O Homem e a Missão. Corina Novelino, que foi aluna de Eurípides no Colégio Allan Kardec. Ela entrevistou todas as pessoas que aparecem dando testemunho lá no livro dela. Ela conhecia cada uma delas, sabia da responsabilidade de cada uma ao dar o seu depoimento, e ela vai ao Chico pedir para que ele faça a introdução ao livro, o agradecimento de abertura do livro. E o Chico diz logo na introdução que falar de Eurípides é o mesmo que falar da vida do Senhor Jesus. Segundo Chico, foi o outro espírito, ou o segundo espírito de mais alta hierarquia que esteve conosco aqui na Terra depois de Jesus. Claro que não podemos comparar Eurípides com Jesus, sem chance. Mas Eurípides já era um espírito evoluído quando chega à Terra pela primeira vez, possivelmente convidado por Jesus para organizar o processo de evangelização que iria culminar num momento de regeneração que estamos vivenciando agora, no início do 3º milênio, onde espíritos estão reencarnando para tornar o Brasil coração do mundo, pátria do Evangelho, e formatar de forma definitiva o nosso planeta como um planeta de regeneração. Então vamos ler aqui o capítulo 21 do Novo Testamento, João capítulo 21. E estavam juntos Simão Pedro, Tomé, também chamado de Dídimo. Os discípulos lá estavam junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé e Natanael e os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos.
Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. A noite inteira pescando e não pegaram nada. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, materializado, com certeza. Todavia, os discípulos não o reconheceram que era ele. Talvez a imagem de Jesus, completamente alheia aos problemas do mundo material e na beleza do espírito imortal e de primeira ordem que era, tornou ou embaçou a vista até mesmo dos apóstolos. Não reconheceram Jesus. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Jesus sabia que eles não tinham pego nada, mas perguntou isso. E para quem é pescador, passar um dia inteiro, uma noite inteira, sem pegar nada, é vergonha. Sabiam disso? É uma vergonha terrível. Voltar à praia sem trazer nada. Por isso que alguns até jogam com a própria vida, perdem a vida, com a vergonha de voltar sem ter nada, enfrentando tempestades, indo mais longe para pegar alguma coisa, que para eles é uma vergonha. Naquela época não era diferente. Mas Jesus, sabendo de tudo, ele fez essa pergunta: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então Jesus disse a eles: lançai a rede à direita do barco. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, que eu fui pesquisar, dá quase 92 metros. A distância que separava o barquinho lá de Pedro dos outros apóstolos, 92 metros, menos de 100 metros, que na época chamava essa distância de côvados, né? E ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Esta era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitar dentre os mortos. É assim que está no Evangelho de João. Quanta simbologia! Eu posso ser honesto para vocês. Se eu não fosse espírita, ou não me interessasse em estudar a doutrina espírita, eu não entenderia essa passagem. Como muitos dos nossos irmãos de outras seitas e religiões, até hoje não compreendem a verdadeira mensagem. Mas vários espíritos reencarnaram na Terra em meados do século XIX ou no início do século XX, como Caibar Schutel. Caibar Schutel é um espírito muito amigo de Jesus e de Eurípides e de Bezerra de Menezes.
Como é que eu descobri isso aí? Com um livro que me deram, há uns 30 anos atrás, que se chama A Grande Espera. É a história da primeira vida de Eurípides na face da terra que nós conhecemos, como um essênio chamado Marcos. E o título é A Grande Espera, porque todo o livro trabalha um encontro que houve dentro de uma tenda essênia com Jesus e Eurípides, ainda jovens, provavelmente entre os seus 15 e 16 anos de idade. E em volta, vários atores que já vêm trabalhando juntos desde aquela época. Bezerra de Menezes aparece ali. Caibar Schutel aparece ali. Como um grande companheiro, protetor dos ideais da falange de Jesus, na época dos essênios também. E quando esses dois espíritos se encontram dentro daquela tenda, dizem as testemunhas que faíscas luminescentes saíam de dentro daquela tenda. Aí a gente volta lá para o Chico, né? Quem são esses espíritos, na verdade? A gente não conhece nada de Eurípides ainda, muito menos de Jesus. Quem são esses espíritos que se encontraram ali? Jesus com 15 anos e Eurípides como Marcos, o essênio. E esses espíritos estão sempre juntos. Eu me lembro quando eu estive a Sacramento pela primeira vez, isso já tem mais de 30 anos, quando eu visitei a cidade de Sacramento pela primeira vez, eu entrei num quartinho e que aos poucos estas cartas, estas literaturas, correspondências que Eurípides trocava com vários grandes precursores da doutrina, inclusive Caibar Schutel, que era a cidade fronteiriça lá na fronteira de São Paulo com Minas, eles eram muito amigos. Olha só, passou-se 2000 anos, reencarnaram quase na mesma época, Caibar Schutel lá no interior de São Paulo e Eurípides no interior mineiro, lá no Triângulo Mineiro. Cartas que em breve, segundo as nossas amigas e a Alzira, sobrinha neta de Eurípides, já nos confidenciou, muita coisa vai ser revelada agora. Muita coisa boa, muita correspondência elucidativa em torno de temas da doutrina, do Evangelho e também, por que não, da época de Jesus, comentada por eles, que eles vivenciaram aquilo ali. Então, em breve, esses livros irão sair. Já estão sendo separados. A linguagem da época era uma linguagem difícil, está sendo trabalhado, inclusive, o vocabulário. Mas vemos, então, Eurípides, já desde aquela época, né, trabalhando ao lado de Jesus. Então, esses espíritos, inclusive os apóstolos, estavam se preparando para a divulgação da doutrina de Jesus, que foi uma empreitada difícil, porque naquela época não é como hoje. Hoje você pode dizer lá fora que é espírita e você vai chegar na tua casa sã e salvo. Naquela época ser cristão não era fácil não, pessoal. Todos os grandes precursores do cristianismo foram vitimados, a não ser João, né? O único que não foi perseguido. Não, perseguido foi, mas foi o único que conseguiu sobreviver de uma morte dolorosa, ao lado de Maria, né? A mãe de Jesus. Todos os outros, todos os grandes ícones da igreja, santos, foram martirizados por defender Jesus. Hoje você pode dizer, eu sou cristão. Não vai acontecer, não. Pelo menos aqui no Brasil, né? Porque tem alguns lugares aí que dá problema, né? A gente sabe disso. O fundamentalismo, em alguns lugares do nosso planeta, é terrível ainda. Parece que não estamos no século XXI. Ainda persiste
perseguições tolas e bobas em relação não só à política, mas à religiosidade. Então, essa passagem de Jesus, a segunda envolvendo pesca, tem uma outra que está em Lucas, capítulo 5. Aliás, está aqui, né? Essa do Mar Alto, essa página que vocês receberam, é uma outra passagem que Emmanuel destaca. Está lá em Lucas, capítulo 5. É uma passagem que Emmanuel destaca, uma outra envolvendo o mar agitado, o mar alto, mas não é essa que a gente se refere aqui, não. Essa aqui é outra passagem. E quanta simbologia, né? Quanta simbologia. Então nós podemos pegar didaticamente alguns elementos da história que Jesus conta e que ele participou, que nesse caso não é uma parábola, foi fato. E a gente pode então, porque tudo, como eu falei, tudo era simbologia. Todo gesto de Jesus era matematicamente perfeito, tinha algum sentido. Tudo que ele fazia no seu andar, no seu falar, tudo tinha um significado que só depois de muito tempo a gente veio compreender, graças à doutrina espírita. Por isso que convidamos sempre os irmãos das casas espíritas a estudarem muito doutrina espírita, estudarem muito o Evangelho. A ausência do Evangelho no nosso coração, a ausência de estudo, provoca essas coisas que a gente viu aí durante essas semanas. Dentro do meio espírita, pessoas que, podemos dizer, se tornaram invigilantes pela falta de estudo, de preparo, se deixaram levar pelas brechas que nós mesmos provocamos para que ali os espíritos imperfeitos possam adentrar, porque eles sabem exatamente do que a gente gosta, do que a gente quer, do que a gente pensa. E se a gente estiver estudando, fazendo o culto do Evangelho do lar, a gente está levando essa turma com a gente também, e está evangelizando esse pessoal também. E aí eles vão perceber, pô, mas esse cara aí está se esforçando, olha a dificuldade que ele está passando, a gente já montou um monte de estratégia para derrubar, e ele continua indo na casa espírita, ajudando o próximo. Na reunião mediúnica, recebe os nossos companheiros para ajudar, aí ele já fica meio... Opa, então vamos dar um tempo aí para o nosso companheiro aí, esse cara aí é gente boa, e aí acaba se tornando trabalhador da seara espírita. Quantos exemplos nós temos nas reuniões mediúnicas em relação a isso? Espíritos que chegam para bater de frente, para derrubar a casa espírita, e a gente envolve com carinho, com amor, e se tornam verdadeiros trabalhadores da seara do Mestre Jesus. Demora um pouquinho, mas a gente, como eu falei, tem que dar o exemplo, porque eles nos perseguem, estão ao nosso lado, eles sabem o que a gente faz, o que a gente gosta. Não adianta botar uma máscara, fingir eu sou bom espírita. Não adianta botar a máscara, não. Porque eles estão lá do lado da gente. É pelo exemplo. É pelo trabalho. Certa vez, às vezes eu também cometo esses deslizes, né? Que a gente comenta ou ouve dizer, se não for pelo amor, é pela dor. Não, antes tem o trabalho aí no meio. Se não for pelo amor, vai ser pelo trabalho. Talvez trabalho exaustivo. Aquele trabalho que você rala, e você não vê os resultados materiais desse trabalho, comparando aquilo que você realiza com muito sacrifício com a casa ao lado do vizinho, onde parece que tudo cai do céu. Olha só que vida boa, tudo acontece para ele, e eu aqui ralando, e quando consegue alguma coisa perde tudo, aí tem que voltar e começar de novo. Só a doutrina espírita consegue explicar isso através de uma palavrinha que a gente encontra aqui dentro, chamada reencarnação. E devido às péssimas opções do nosso livre-arbítrio,
no passado recente ou remoto, a gente tem as experiências que estamos vivenciando hoje. E as provas vão continuar, os testes vão continuar. Tomara que a gente passe de ano, que o planeta de regeneração está aí na porta. E aí a gente vai percebendo que aquele homem velho que continua nos perseguindo, às vezes vai dando uma parada e vai dizendo, puxa vida, esse cara realmente está tentando dar um jeito na vida dele. Até que um dia iremos merecer um planeta melhor do que esse no que nós estamos habitando. Isso vai acontecer porque a gente tem ainda muita coisa para fazer, muita coisa mesmo, pessoal. Para você ver, o planeta de regeneração, que nós estamos convidados a antever, só vai se formatar no final do terceiro milênio. Final do terceiro milênio é o ano 3000. E a gente só está na segunda década ainda do início do terceiro milênio. Tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa, gente. E oportunidades que nós teremos para pescar, não peixes, pescar homens, como os primeiros evangelizadores da era de Jesus, os apóstolos de Jesus, foram convidados a pescar espíritos imortais. E aí que entra a maravilha da doutrina, né? Mostrando que somos imortais. O espírito não morre. A doutrina espírita mata a morte de forma definitiva. E através da reencarnação, explicando as dificuldades, as dores, as provas, as expiações, ou como está no Evangelho, o choro e ranger de dentes. E aí a gente vai passando por dificuldades, às vezes dificílimas, inclusive no campo da saúde, doenças kármicas. E aí, vamos largar tudo? Vamos praguejar contra Deus? Como se fôssemos crianças egoístas? Como se só eu existisse na Terra? Não, tem um motivo para ser assim. Tem um motivo para que eu passe por essa dificuldade. Eu tenho que ter fé, tenho que continuar. Por isso que Jesus falou para aqueles homens que estavam no barco, que estavam trabalhando, foram para trabalhar. Aliás, quando no início da historinha aqui de João, ele diz assim, Pedro quis pescar, foi ao mar pescar, porque Pedro não ficava parado. Mesmo depois da ausência de Jesus, os apóstolos ainda se organizavam, trabalhavam, ninguém ficou chorando, ninguém ficou na casa do caminho lá chorando a ausência de Jesus, não, foram à luta, aprenderam as lições, tanto que todos eles, após os acontecimentos da cruz, todos eles testemunharam Jesus, todos os apóstolos, exceto João, repito, porque aprenderam a lição, entenderam que eram espíritos imortais, tudo o que estavam fazendo na terra era um aprendizado para eles e para os outros, eram os evangelizadores do Cristo, e para isso tinham uma missão muito grande a desempenhar. Ah, mas eles seriam mortos, seriam martirizados de forma cruel. Gente, quem lê o livro há 2000 anos, quando os cristãos estão na arena, quando os leões são soltos para atacar lá a jugular lá dos cristãos, milésimos de segundo antes do leão, eles saíam do corpo. Jesus retirava os cristãos milésimos de segundo para não passar por aquelas atrocidades. Ninguém sofreu ali. Por isso que a plateia não entendia como os cristãos entravam na arena cantando hinos de louvores. Eles não entendiam. Ninguém sofreu na arena romana, está lá no livro de Emmanuel.
há 2000 anos. E quando Jesus convida ao pessoal, joga a rede para o lado direito, mostrando que eles não e nunca estiveram sozinhos. Jesus sempre esteve ao nosso lado. Aliás, ele sempre esteve com todos nós. A gente é que não está com ele. A gente é que não está na mesma sintonia, na mesma vibração. Ah, mas eu preciso da ajuda. Faça uma prece, a intuição vai vir. A intuição virá. Ah, mas não é isso que eu queria. Às vezes, se viesse aquilo que você desejasse, seria muito pior para você. Como somos crianças espirituais, né? A gente quer aquilo que a gente deseja, verdadeiramente. Mas se vier alguma coisa diferente, não foi isso que eu pedi. Ainda bem, né? Ainda bem. Então ele joga a rede para o lado. 153 peixes abarrotados. E a rede não se rompeu pela fé de todos que ali estavam. Mas mesmo assim estava difícil trazer. Então ele chama os outros apóstolos, vem me ajudar. Vem me ajudar. Quantas vezes nós já passamos por situações desesperadas, onde muitos olhavam e diziam, não tem mais jeito. Não tem como sair dessa. Não estou falando somente na área da saúde, não. Da vida do dia a dia. Ele não tem como sair dessa. De repente a vida dá uma virada e ele consegue encher a rede, trazer para a terra e mudar completamente o seu destino. Mas aí Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, e Caibar Schutel também, quando interpreta essa passagem de João, ele diz, tem um detalhe aí. Como você vai vivenciar essa riqueza? Porque 153 peixes, numa tacada só, isso representava também dinheiro, para eles sobreviverem. Aliás, dias de sobrevivência. Vamos supor que para isso, para a simplicidade, da pureza daqueles pescadores, eles dissessem, puxa vida, estou agora completamente feliz, tenho dinheiro, poderia até pensar isso, tenho como me manter durante alguns dias. Então, a pergunta de Caibar Schutel era a seguinte, essa riqueza, entre aspas, como você iria trabalhar essa riqueza, esses peixes, essa rede farta? Ia pegar os peixes para você e comê-los sozinho? Ia enterrar os peixes? Porque muito peixe, pela lei capitalista, né? Os peixes iam ficar baratos. Então eu tinha que eliminar, né? Alguma coisa. Aliás, isso, quando a gente fala na faculdade, para a garotada que está chegando, as aulas de economia de mercado, quando a gente cita os exemplos das super safras, de leite principalmente, de batata, cebola, quando o agricultor percebe que aquilo não estava legal, foi demais, eles queimam a plantação e jogam o leite fora, pessoal. Nem para os porcos eles dão. Para poder, a lei da oferta e da procura, trabalhar num ponto de equilíbrio mais alto, né? Meus alunos, que quando estão lá no primeiro período de economia, ficam horrorizados. Mas isso é possível? Desde que o homem é homem e vive na face da terra, isso sempre houve. Então, o que é que eu poderia fazer com aquela quantidade de peixe? Esconder só para mim, enterrar ou distribuir? Foi o que Jesus convidou. Distribuir os peixes. Dividir aquilo que recebeu de graça. Aí entra a mediunidade. Olha a profundidade da história, até onde a gente foi chegar.
Tudo que você recebe de graça tem que ser distribuído gratuitamente. E quantos irmãos espiritualistas, né, que se dizem médiuns, negociam a sua mediunidade, ganhando dinheiro com a mediunidade. Terrível isso, né? Então a história fica mais clara quando Jesus traz e convida a outros também a ajudarem. Vamos participar comigo dessa conquista. A conquista não é só minha, de todos nós. Então ele convida, 90 metros de distância que eles estavam um do outro, não, vem me ajudar. Porque o egoísta, às vezes, morre até afogado com aqueles peixes para não distribuir com ninguém. Eu vou levar sozinho, aí a barca vai sossobrar, não vai ter peixe para ele nem para ninguém, porque o egoísmo falou mais alto. Então, não, vem aqui me ajudar, tem peixe para todo mundo. Ainda somos crianças espirituais, pessoal. Ainda temos muito que aprender no Evangelho, nos estudos. E nisso que aconteceu recentemente na Seara Espírita, nos Facebooks, no WhatsApp, de grupos que se diziam grupo de evangelização, grupo de mediunidade, postando coisas que não tinham nada a ver com a doutrina. Não estudam Kardec. Kardec já falava isso na Société, lá em Paris, na velha Paris do século XIX, já falava isso. Tem nada a ver doutrina com política. Doutrina espírita é doutrina espírita. Cada um pode ser lá fora o que quiser. Ah, mas eu quero me posicionar. Claro, você é um homem, você é político, mas se posicione entre pessoas do seu conhecimento, em grupos específicos, com pessoas específicas, mas num grupo de mediunidade, de trabalhadores do Evangelho. Agora estão aí catando os caquinhos, né? E muitos invigilantes, porque esses não estudavam doutrina espírita, porque se estudasse, não ia fazer tal coisa. E muitos invigilantes vão até sair do movimento espírita, porque ficaram magoados, melindrados. Não é da casa espírita, não. Vão sair do movimento espírita. Vai levar muito tempo para a gente se recuperar disso daí. Vai levar muito tempo. As perdas foram graves. Os danos foram grandes. Mas ficou a lição, né? Ficou a lição. Porque entre o amor e a dor tem um trabalho aí no meio. Então, eles foram convidados para trabalhar. Bota mais a rede para a direita. Vamos lá, vai aparecer mais coisa. E acreditaram com a fé e continuaram trabalhando e conseguiram trazer o sustento da tua vida. Temos que ter mais fé, pessoal. O que falta para muitos de nós é aquela fé que transporta montanhas. A gente estuda, lê, mas na hora de exemplificar, a gente está deixando a desejar, pessoal. Por isso, vamos ficar mais antenados no nosso compromisso com a doutrina. Podemos usar o exemplo de Jesus com os apóstolos como uma alegoria dentro dos trabalhadores da seara espírita. Trabalhadores que chegam na seara da mediunidade, da evangelização, da divulgação da doutrina, dos tralefeitos que trabalham às vezes de forma anônima dentro da casa espírita, senão ela não estaria de pé, daqueles que nos antecederam, os grandes fundadores das nossas casas, da garotada do terceiro milênio que está chegando aí, para nos trazer muita ajuda, e a turma já está aí, viu? Ultimamente, você já deve ter visto, né, no YouTube, uma garotada, não é só aquele Arthur Valadares, não. Você já sabe quem é o Arthur Valadares, da cidade de Patrocínio, né?
parece o Haroldo com 22 anos, 25 anos. Mas tem uma garotada igual a ele, não é só ele não, pessoal. Porque o YouTube traz essas vantagens também, né? Não é só tem coisa ruim não, tem coisas boas, né? Então você entra lá no YouTube e você vê lá uma garotada falando de doutrina espírita. É essa turma do terceiro milênio. Mas eles precisam serem norteados, pessoal. Eles não vão chegar e vão sozinhos se desenvolver. Não, precisa da ajuda do pai, da mãe, dos familiares, dos responsáveis, dos educadores, dos evangelizadores. Precisam ser trazidos até uma casa espírita ou qualquer outra casa religiosa qualquer. Porque muitos desses que estão chegando para formatar o planeta de regeneração, muitos não serão espíritas, não. Mas trarão a palavra de Jesus de uma maneira clara, que nós espíritas, poxa, mas ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Chegando àquilo que a gente espera dentro em breve, quando a gente atingir o estágio de felicidade, que é logo depois de regeneração, que é a homogeneidade dos conceitos de Jesus. Essa homogeneidade religiosa, sem magoar ninguém, sem ferir, sem matar, porque ainda existe isso em alguns lugares do planeta. O egoísmo é muito grande ainda, pessoal, muito grande. Portanto, nós temos que ser mais inteligentes do que eles. Não podemos cair nessas armadilhas. E nós estamos caindo, mas de forma gritante e vergonhosa. Temos que ser mais inteligentes do que eles. O momento agora, como eu falei, é de catar os caquinhos, né? Muitos não terão coragem de pedir perdão, porque o egoísmo, a vaidade ainda está lá em cima. E momento de recomeçar, momento de transição planetária, é assim mesmo, pessoal. Espíritos ainda brutalizados pela ignorância, pelo orgulho, pela vaidade, que vão buscar numa outra oportunidade, porque esqueceram que são espíritos imortais. E esses acontecimentos são coisas pontuais de um mundo e de uma atmosfera materialista, que era necessário, sim, para o desenvolvimento do planeta. Nós vamos aprender a cada ano, a cada 4 anos, nós vamos melhorar essa ferramenta, porque a garotada está chegando, está trazendo coisas novas, conceitos diferentes, reformatando, já está melhorando, e claro que está. E vai melhorar ainda mais, mas tudo é devagar. Tudo na natureza é lento, é gradual. Mas já começou. O problema é que a gente está exatamente no divisor de águas. Por isso que agora a gente está sentindo mais. O próprio Haroldo também no YouTube, já disse lá, que só daqui a 200, já até comentei isso aqui uma vez, o Haroldo Dutra que disse, daqui a 200 anos é que teremos um pouquinho mais claro um planeta de regeneração. Não vai até o ano 3000 o processo? Não vai até o ano 3000? Então, ele daqui a 200, 250 anos, já estaremos numa formatação de regeneração. Aí eu estava comentando isso com a garotada lá da mocidade, da pré-mocidade do Eurípides. Aí uma jovem, garotada do terceiro milênio, né, faz aquelas perguntas que o evangelizador hoje que não estuda cai do cavalo, pessoal. Para ser evangelizador dessa garotada aí, para jogar a rede e trazer essa garotada para o teu lado aí, tem que estudar, pessoal. Essa garotada é diferente. Eu até comentei aqui numa quinta-feira aqui à tarde. A garota me perguntou, uma menina da pré-mocidade, a gente falando desse problema ainda, que vai levar 200 anos, né? Aí olha só como é que essa garotada é inteligente. Mas tio, se esse negócio só vai acontecer daqui a 200 anos, por que eu reencarnei agora? Exatamente agora, hoje, como se ela dissesse. Pergunta que vale para todo mundo.
como se dissesse, eu reencarnei no olho do furacão. Não poderia ter esperado uns 100 anos para me reencarnar. Eu reencarnei agora, na terra, na Praça Seca. Só não é pior porque não é botafoguense. Isso eu falo de... Aliás, é prova ou expiação, hein? Até hoje eu não sei, rapaz. Aí ela, mas por que eu reencarnei hoje? Eu não podia esperar. Aí, antes de responder, eu fiz uma prece, né? Pô, me ajuda para responder essa aí. Porque todo dia eu faço prece lá, pessoal. Mas essa foi braba, de cima, assim, de supetão. Me ajuda, a intuição veio chegando. Aí eu fui pegando, né? Conforme a intuição veio chegando, como eu estava falando, que ainda vai levar um tempinho, que nada acontece por acaso, eu fui pegando aí. Fui pegando o fio da meada por aí. Nós não estamos aqui por acaso. E esperando que eles falassem mais, né? E veio. Então eu comecei por aí. Ninguém está por acaso, você sabe. Tudo é planejado, programado na erraticidade. Tem planejamento reencarnatório. Ninguém está na família que não precisa, no país que não precisa, na cidade que não precisa. Então a gente tem que estar aí. E aí veio chegando mais coisas. Nem que seja pelas coisas que você fez lá no passado, recente ou remoto. Alguma coisa você fez de forma direta ou indireta para provocar tudo isso que está acontecendo hoje, não só no nosso Brasil, mas em todo o planeta Terra. Aí veio a última frase, que eu nunca mais esqueci. Nem que seja por omissão. Por nossa omissão. Nem que seja por omissão, a gente está envolvido agora, nesse momento sim, para exemplificar, para jogar a rede agora na direção certa e de trazer não peixes, mas almas, resgatando aquelas, principalmente, que nós machucamos e prejudicamos lá atrás. E que invariavelmente reencarnam no eixo familiar, na figura de filhos, maridos, esposas. Não vou nem dizer sogra, porque aí é expiação. Aí é expiação. Nada acontece por acaso, pessoal. Planeta de provas e expiações, e temos que envolver esses irmãos a quem nós prejudicamos, com muito carinho, com muito amor. E é por isso que a gente tem que jogar mais a rede, com mais fé. A gente já jogava, né? Mas não tinha fé, aí não via nada. Vamos estudar mais Jesus, vamos estudar mais doutrina espírita, vamos estudar mais Kardec. É isso que está faltando na seara espírita. Mais estudo, a casa oferece estudos. Vamos estudar. Evangelizador, se tem alguém por aqui da evangelização, vamos estudar mais, porque essa garotada vai exigir mais de vocês. Ninguém vai mais para a sala de aula de evangelização para iludir as criancinhas, brincar, colorir, não. As perguntas virão nesse nível e você estará preparado. Mesmo que a aula não seja sobre isso, a pergunta virá, mas a tua resposta chegará. Claro, ninguém é obrigado a saber tudo, mas você vai prometer, não, semana que vem eu trago a resposta, e vai ter que trazer, porque eles vão te cobrar. Essa garotada não é a mesma da nossa época, não se evangeliza mais como na nossa época, não se joga mais rede como na nossa época. O exemplo tem que vir de dentro de nós. E eles sabem quando a gente preparou a aula, se a gente está ali com alegria e com prazer, eles percebem. Por isso que chega para o pai, olha, não quero voltar mais lá não. Por quê? Porque não aprendo nada, não tem nada de interessante. Gente, o nosso horário já está acabando. Então fica aqui o nosso alerta para todos nós, em relação à nossa fé, à nossa postura, em relação à nossa doutrina espírita, como espírito espírita cristão que nós somos. Que Jesus nos abençoe e que Eurípides estejam com vocês nesses 100 anos comemorativos do seu desencarne, num legado maravilhoso
que Ele nos deixou, inclusive na seara da evangelização. Muita paz a todos. Obrigado.